Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o Matheus Neto. Ele vai contar como ele conseguiu terminar o ensino médio, ingressar no Instituto Federal Fluminense e ainda publicar um livro em apenas um ano. É uma história muito bonita e ele também vai relatar os seus planos para 2024, logo após a vinheta. Porque eu já terminei meu segundo e meu terceiro livro de poesia, gente, olha só. Mas ainda não entrei nesse processo editorial. Já tive aprovação para o segundo com a minha editora, né, a Flive. Gente, esqueci de falar sobre isso, a minha editora é a Flive. Ela é uma editora que lança autores independentes, então podem pesquisar caso alguém tenha interesse. É muito benéfico você saber que tem alguém que está ali para poder te ajudar, que vai te apoiar nesse primeiro momento. Eles não vão, obviamente, né, eles não garantem que você conseguirá bater sua meta, que você vai conseguir realizar totalmente esse sonho que você tem de explodir. Mas para mim eu não tenho esse pensamento, eu realmente só quero atingir as pessoas que tenham interesse. Então é um movimento editorial diferente do que é o costume, né? Porque tem muitas pessoas que querem entrar para explodir, querem lançar essa carreira, e eu não tenho tanto essa visão. Eu gostaria de ser como esses autores foram para mim, né? De impactar pelo menos... Se eu impactar uma pessoa com as palavras que eu coloco no papel, acho que já é... Assim, vou concretizar o que eu queria. Eles possibilitaram isso para mim. Voltando assim, né? Retomando. O meu segundo e terceiro livro já estão completos, assim, já tá tudo prontinho, só preciso mesmo aprovar, dar uma revisada e mandar pra editora pra ver, mas eu acho que eu vou querer lançar ano que vem, né? Já tá muitas emoções esse ano. O que a gente faz? A gente marca uma meta para vender 10 mil exemplares desse primeiro, aí quando vai vender os 10 mil, você lança o segundo, tá entendendo? Vou ter que fazer algo assim desse jeito, porque tá Porque assim. senão vai embolar muito, tem que... Né, faz os 10 mil, bota a meta pra galera em casa. 10 mil, vendeu 10 mil, você já tá com o outro prontinho e só lança depois dos 10 mil. Então, vou calmar assim. Inclusive, é o que eu falo, né? Não vou falar o nome aqui, porque a gente sabe que tem povo maldoso aí que pega pra colocar em domínio o nome das coisas que você pensa. Aí fala assim, não quero entrar em justiça, então é melhor não falar. Mas o meu segundo é um livro de transição. Eu lembro que eu falei daquela questão das 200 poesias? Eu coloquei apenas 140 nesse. E essas 60 que ficaram, né, sobrando, eu coloquei nesse segundo. E, além disso, o meu segundo livro terá 2 partes para mostrar esse processo. Porque desse período do primeiro, do que seria o meu segundo, eu já mudei muito o meu estilo de escrita. Antes eu tinha o pensamento de que para você escrever poesia, é até algo que a gente aprende na escola, né? Ela precisa ter rima. Ela precisa ter rima. Ela não... Aí você não aprende sobre cadência, você não aprende sobre rima, você não aprende sobre esse processo de construção, que você pode escrever uma poesia de 3 linhas, mas se ela tiver sentido, ela é uma poesia. Você não aprende sobre isso. O que seria essa poesia perfeita, assim, que geralmente falavam, né, que era usado até um certo tempo atrás, seria o soneto. Que seria o quê? Uma poesia com 4 estrofes, as 2 primeiras com 4 versos e as 2 últimas com 3 versos. Eu nunca me adaptei a isso, confesso. Tô aprendendo agora a escrever assim na faculdade. Inclusive no meu terceiro livro terão sonetos que eu realmente comecei a aprender. E tem muito essa questão da métrica de você contar as sílabas, de você deixar as sílabas e você contar as sílabas dos versos, né? Aí a gente fala que uma perfeita seria o quê? De 10, ou de 11, ou de 12 sílabas por cada verso. E isso é um processo complicado, porque demora pra você fazer. Não dá pra você escrever na emoção igual eu escrevo com os versos livres. Porque eu geralmente não conto. E eu não gosto dessa parte. Mas é uma forma divertida de fazer. E nesse processo meu de mudança de escrita, eu preferi dividir o segundo livro em 2 partes. Aí a minha primeira com o meu estilo anterior e o meu segundo com esse novo que eu tô aprendendo. Na questão das métricas, na questão de não ser com tanta rima. Fugindo um pouco do que eu aprendi na escola, né? E eu acho que tá um projeto legal, assim, né? Para as pessoas não tomarem esse choque que elas teriam se eu mudasse tanto, assim, o meu estilo. E coloquei desse jeito. Mas agora também já tô entrando em outro projeto, pra você ver, muita coisa ao mesmo tempo. Que eu comecei a escrever contos novamente. Porque nisso que você começa a escrever só um estilo, só uma coisa,
é como se você fosse o trabalho mesmo. Você tá acostumado àquela rotina, você acaba esquecendo e acaba se fugindo um pouco do que você faz, do que você faria normalmente. E agora estou começando a escrever contos novamente, porque eu quero escrever um livro ainda, de aventura, como a gente fala, porque eu gosto muito. Então o meu projeto agora está sendo escrever histórias pequenas em formato de contos. Para daqui a um tempo, quem sabe, também lançar um livro assim. Mas não é o meu foco. Vamos ver como é que vai rolar, né? Essa palavra. Aí, geralmente, é aquele período, né, que a gente ficou recluso aí, com o distanciamento social. E isso foi difícil também pra gente. O que me deixou... No início, eu achei bom. Falei, que bacana, vou ficar em casa, né, com a família e vou poder postar aula de casa. Iniciozinho, assim que eu digo, primeiras 2 semanas. Depois eu já vi que ficava difícil para eu, que era professor, que tinha um espaço para postar, porque minhas crianças queriam atenção, e em casa você não tinha aquele momento correto para você ficar no computador ali, e começava a acumular muita coisa, questão também de medo, começa a vir notícia de familiar que está doente. Então, para o professor foi ruim, mas o que me marcou mais e me deixou muito triste foi um dia que eu estava andando na rua com as crianças e uma aluna me reconheceu. Aí falou, professor, aí o Gênero já pergunta, mas eu dei aula para você em que ano e tal? Não, eu sou sua aluna atual, é que eu estou tendo aula online. Aí ela disse assim para mim, poxa, logo na minha vez entrou aula online, eu não estou podendo ter aula com o senhor, que eu costumava dar aula mais para o 3º ano nessa escola. Então, o 1º e 2º ano via eu fazendo aquela porção de coisa na escola e aguardava ansioso para ter aula comigo. Né? Para quem não sabe, a gente leva... Vou falar de motor. Aí, outro dia, eu levei uma roçadeira para dentro da sala de aula. Liguei lá, a roçadeira lá dentro. Vai ter uma aula sobre... polias, aí eu pego a bicicleta, levo para a sala, a gente vê lá as engrenagens, então tento trazer o objeto para o aluno ver realmente onde aquilo é usado. Então elas viu aquilo tudo, ficavam curiosos, né? O que fazia uma bicicleta na sala de aula, o que fazia uma roçadeira na sala de aula, um gerador de energia, placa solar, tudo a gente levava, e ela não pôde ter essa oportunidade. Eu fiquei muito triste, né, por começar a ver que aquela geração não ia ter acesso a essas coisas, que o ano estava andando e a coisa não estava evoluindo para liberar a aula presencial. E segunda parte é que, das minhas aulas, eu tento separar 15 minutos para passar um pouco de humanidade para o aluno. Porque não adianta eu, como professor de física, só passar conteúdo, porque eu tenho certeza que de cada 200 alunos, 4, 5 vão usar física. O resto, cada um vai caminhar para uma outra área. Então, eu separo. Aí eu lembro que ontem, né, a gente está gravando no dia 9 de março, ontem foi 8 de março, Dia das Mulheres, Dia Internacional da Mulher. Eu fui e dei uma palavra para os alunos da origem dessa data, das lutas, né, que as mulheres passaram até ser reconhecida para ter essa data, e homenageei as mulheres ali daquela forma bem simples, né? E eu vi um comentáriozinho de uma aluna falando assim, hoje é o primeiro professor que fala do assunto. Aí me marcou também, porque a gente está muito preocupado em passar conteúdo e não insere o aluno no contexto social. Então, o Matheus, ele estava cursando o ensino médio no 3º ano. Quando chegou no meio do ano, não foi? Foi no meio do ano. No meio do ano, ele recebeu a notícia que passou para a faculdade. Aí ele fez o supletivo para conseguir o diploma para apresentar na faculdade para começar as aulas. E ainda estava nas vias de fato, né, da produção do seu livro. Tá? Então divide aí para o jovem que acha que não tem tempo para nada, como é que você conseguiu fazer isso? Assim, foi muito apertado, porque eu estava estudando de manhã no Cenecista, né? Tava fazendo de tarde no Barão, o supletivo, e de noite ainda estava fazendo o curso técnico no IFE, que eu inclusive abandonei porque não dava para fazer faculdade e curso técnico ao mesmo tempo. Mas eu estava fazendo eletromecânica, então eu tava o dia inteiro fora de casa. Deixa eu só fazer uma informação, gente. Não é que ele só abandonou, é porque geograficamente foi impossível, tá? Porque a escola que ele fazia o curso técnico e a faculdade tem 100 quilômetros de distância, tá bom? Então não é porque se fosse do ladinho, eu tenho certeza que estava fazendo, tá? Com certeza eu ia tentar continuar assim, porque, né, metido, quer fazer 500 coisas ao mesmo tempo, mas... Tô procurando outras coisas para ocupar minha mente por enquanto, né? Aí, basicamente, eu tinha feito por teste mesmo, porque nesse momento eu já sabia que eu queria fazer letras.
E eu falei assim, por que eu não faço a prova como teste? Por que eu não procuro ver como é que é? Pra quando fosse pra valer, eu já saberia, né? Eu nem tava confiante no dia da prova. Ainda fiz uma confusão lá, porque eu não li... Porque na prova tem a parte objetiva e tem a redação que você tem que fazer. Não li as orientações da redação, porque eu achei que era igual ao do Enem, só que o IFE, né, que é onde eu faço faculdade, né, eles pedem um título na redação. E eu não coloquei, porque o Enem não pede. Eu falei assim, não, deve ser a mesma regra. Não li, não coloquei título, falei assim, vão zerar minha redação. Fiquei preocupado com isso uns dias e nem tava contando, tanto é que eu nem verifiquei quando saiu o resultado como é que eu tinha ido. Realmente era só pra eu saber como é que era. Mas a minha prima ficou curiosa, né? Inclusive minha prima e madrinha, e ela foi procurar pra ver como é que eu tinha ido. E aí a gente descobriu que eu tinha passado. E eu precisava, para 3 semanas depois, do diploma do ensino médio concluído, para poder fazer a faculdade. Aí foi aquela correria, né? Já me inscrevi no mesmo dia que a gente viu, de noite lá, fechando a escola, a moça foi lá me ajudar para fazer a matrícula. Fizemos a matrícula, no dia seguinte eu já comecei a pegar as apostilas para poder fazer o supletivo. Mesmo estando estudando de manhã, aí ia de tarde pro Barão para estudar e de noite ainda ia pro curso. Então essa correria, né, e a gente via como é que foi, tá? E a gente fica muito feliz, porque você sempre foi muito ativo, né? Nunca deixou faltar nem na escola, nem com os colegas, nem com as atividades. E a gente só tem a agradecer, porque às vezes a gente passa uma atividade para o jovem na escola, o jovem sabe que ele não tem outro compromisso e só fala não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, esqueci, né? E a gente não via isso em você e a gente deseja todo sucesso para você lá nessa nova jornada. Agora, recomendo demais que vocês adquiram o livro do Mateus, tá? Pela informação que vocês vão receber e também para incentivar, né, um jovem que está começando a sua carreira. Eu sempre falo para os alunos que eles não se sintam pequenos porque moram numa cidade pequena, mas hoje a tecnologia ela nos dá a possibilidade de, por exemplo, esse programa que está sendo gravado numa cidade pequena chegar a alcançar o Brasil todo, de ir até fora do Brasil. Então, fica essa palavra aí para você se incentivar a estar adquirindo esse livro. O site, o link para chegar no livro, ele vai estar ou na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, tá? E sugiro muito que vocês façam isso por vocês e para estar ali colaborando com o Mateus, né? O meu avô, muito sábio, ele falava o seguinte, só arruma trabalho quem está trabalhando. Então não vai ser você sentado no sofá que alguém vai chegar para você, Matheus, eu soube que você gosta de escrever, vem cá que eu vou patrocinar seu livro. Não é assim, né? Se você quer alcançar alguma coisa, você começa trabalhando. E o primeiro trabalho não vai ser, de repente, como autor, né? Por exemplo, eu conheci você vendendo salgadinho, né, docinho na escola para ajudar na sua passagem, para você ter seu dinheiro. Eu já toquei nesse assunto, fala um pouquinho dessa experiência, né? Se naquele processo deu de retorno, não em valor, mas de crescimento mesmo, para vencer a timidez e tudo mais. Com certeza. Eu aprendi, na verdade, né, a cozinhar naquela época. Eu, inclusive agora, tô fazendo umas coisas diferentes já. A minha avó adora, né, porque eu testo a receita sempre para ela comer. E eu acho que toda essa questão da ajuda que eu tive, das pessoas comprando os doces e tal, foi muito importante até para esse momento. Eu não faço nada profissional, obviamente, mas é um divertimento pra gente e traz esse retorno em família. E você falou assim das dificuldades, né? Inclusive eu tive muita no começo, porque eu tenho, mesmo, parece, né, que eu faço muita coisa, eu faço tudo, mas eu tenho muita dificuldade com coisas artesanais. No sentido de quê? De embalar, de deixar bonitinho. Eu acho que as coisas que eu faço sejam gostosas, modéstia à parte, mas eu não tenho nada desse detalhe, eu não tenho essa delicadeza que as pessoas têm. Minha mãe e minha irmã que me ajudam pra caramba, agora eu vou reconhecer, embora eu queira falar que elas não fazem nada, mas elas me ajudam sim, muito, e elas sempre me salvam.
Inclusive, agora, você falou da questão da vergonha. No começo, eu até ficava de chegar nas pessoas, só que eu via justamente a questão que você falou, que se eu não fosse, quem iria por mim? Então, eu precisava ir atrás e correr atrás do que eu queria, porque era um objetivo meu. Naquele momento, eu tinha outros, mas depois eu vi que não eram tão importantes, então foi só se estendendo e a gente foi procurando novas coisas. É aquela questão, né? A gente vai crescendo. E, inclusive, agora eu tô pensando em voltar a vender doce por conta da faculdade, porque lá em Campos a passagem é cara pra caramba. É R$ 3,50 pra ir e pra voltar. Aí a gente fala R$ 7 por dia. Lógico, não parece tanto, mas no final do mês pesa. É muito dinheiro, assim. Que eu poderia estar investindo em outra coisa, mas preciso pra passar, senão eu não estudo. Vender doce não é vergonhoso, não é triste, não é deprimente. É você buscando o melhor por você mesmo. É você tentando melhorar, é você tentando crescer, incentivar. E é você correndo atrás do seu próprio sonho. Ah, e tem gente que vende miçanga, tem gente que... Mas tá fazendo o seu, sabe? E isso é bonito. E eu acho também que cozinhar é uma arte, né? E eu gosto muito de arte no geral. É porque eu falo assim da escrita, mas a única coisa que eu não sei fazer realmente é desenhar. Mas até quem desenha eu tento apoiar ao máximo. Inclusive, nesse meu primeiro livro, o normal de um livro de poesias é você ter ilustrações. Mas eu não coloquei ilustrações. A minha editora colocou 5 em umas 5 poesias aqui, que eles acharam bom ter. Mas no meu segundo, eu já tô, inclusive, com uma artista aqui de Quissamã, que o nome dela é Gal. Ai, lembrei do filme agora, porque o nome dela Vai falar. Mas o nome dela é Gal. Ela estuda no IF aqui de Quissamã, tá no 2º ano, cursando informática. Artista incrível, gente. Inclusive, depois, se puder, também colocar Com certeza. o link das redes sociais dela. É assim, um trabalho incrível. Ela que vai fazer as ilustrações do meu segundo livro. Porque eu falei, eu não tive esse apoio, mas eu posso dar pra alguém. Então vai ser pra ela, que é alguém que tá aqui me apoiando, me incentivando. Também faz teatro. Eu já tô pensando em convidá-la pra ver o Pódio Top. Não, com certeza, tem que chamar assim, porque é artista completa, tá, gente? E quando eu estava estudando também, eu me virava. Eu comento com os alunos que mamãe ficou viúva, né? 3 crianças para criar. Eu tinha 9 anos na época, meu irmão era um pouquinho mais velho, estava trabalhando, minha irmã mais nova. E a última vez que minha mãe comprou caderno para mim foi na 5ª série. Aí eu quero chupar uma bala. Eu começava a andar pela vizinhança, catar ferro velho. Aí tinha um ferro velho no final da minha rua. O cara me dava 30 centavos. Aí eu ia lá, trocava os 30 centavos por bala para poder chupar minha balinha, porque eu achava um absurdo eu ainda ter que aumentar essa carga para os meus pais. Então, essa questão de você fazer algo é muito por isso, entendeu? Para você se mostrar que você é capaz também de gerar uma renda. E dali só vai melhorar. Mas eu tenho fé que a galera vai apoiar seu projeto e os livros vão te ajudar nessa luta, né? Os livros vão estar contribuindo aí para o seu sustento. Matheus, foi muito bacana, cara, te receber. Essa visita já estava sendo aguardada há muito tempo. E, como eu falei, desejo todo sucesso. Você vai ter muita experiência para contar ainda, muita coisa bacana. E eu só te desejo lá toda a sorte mesmo. Cola com pessoas boas, né, para você aprender mais. E a gente sempre encerra o nosso programa com palmas, tá? Então, muito obrigado por sua presença.